estava contando para o pessoal que já entrou, que hoje o objetivo da nossa live é falar um pouquinho sobre a parte financeira, né? Principalmente a parte das provisões, a parte de como guardar dinheiro, né? De o que a Sim, gente precisa se preocupar agora para lá na frente não ter um problema enorme. Eu acho que essa pandemia ajudou muito a gente a perceber qual a importância de você ter uma reserva financeira, né? Porque mesmo que a gente esteja ali num movimento bom, faturando bem, a gente nunca sabe o que acontece amanhã. E eu acho que ninguém poderia prever em nenhum dos cenários ficar 3 meses sem faturamento ou ficar sem atendimento, né? Então, exato. vamos lá. Nós vamos começar pela parte da importância da gente separar as contas. Então, a Paty acho que atende, a Paty faz bastante consultoria pessoal, né, Paty? Eu acabei falando aqui, você Sim, nem tem um tempo para você falar um oi pro povo aí, se não apresenta. tem problema. Boa noite, eu quero agradecer a oportunidade, Gleice, de Imagina. estar aqui para a gente poder falar um pouquinho e dar algumas dicas super importantes mesmo num cenário diferente que a gente tem hoje, porém, com organização, com disciplina, a gente vai conseguir sair dessa e a gente vai conseguir se organizar, né? E ter aí a possibilidade de montar realmente um planejamento, uma reserva, né? É o que você falou, a pandemia, ela meio que tirou a gente do eixo na parte financeira e também na parte emocional. Sim. Então, isso faz toda a diferença, que a gente tenha realmente um planejamento, uma ajuda, né? E para isso a gente vai precisar de, de várias coisas, né? Principalmente Porque a parte cultural, né? Porque muitas é isso que eu vezes ia a falar. gente. Que às vezes não é só ter conhecimento, assim, acho que todo mundo que me segue sabe que a primeira coisa que eu falo é para separar a física e jurídica, mesmo que você não seja jurídica, você ter duas contas, né? Mas mesmo sendo Sim, uma coisa que todo mundo sabe, não é fácil fazer, eu sei que não é fácil. Como também todo mundo sabe da importância de você anotar suas despesas, lançar suas despesas em algum lugar, mas também não é tão simples, né? E tem muito a ver com isso que você falou, algo cultural mesmo. A gente não é ensinado a ter controle, né? A gente é ensinado a chegar no fim do mês e ver no que deu. Ai, esse mês sobrou, ai, esse mês faltou. Ai, né? Como é que vai ser o mês que vem? Então, a gente acaba não tendo esse planejamento, né? Mas depois que começa a fazer, e acho que você tem bastante experiência, é difícil montar a primeira, acho que até para levantar os dados, né? sim. Inclusive, isso em relação à cultura, em outros países, quando a criança nasce, por exemplo, já se faz um planejamento para que aquela criança tenha uma. A gente fala poupança, né? Que é um modo de falar, mas assim, guardar realmente um recurso para aquela criança, mês a mês, para que no final de repente dos 18 anos, época de faculdade, né, para que ele tenha realmente uma reserva. E é o que você falou, os primeiros meses realmente a gente fica um pouquinho tenso, né, fala, poxa, mas eu vou gastar isso, eu vou ter que anotar, né, mas depois isso vai ficando automático, as coisas vão entrando, a gente vai conseguindo ver que realmente você se planejar, você anotar, né, o que você falou. Tem vários aplicativos hoje que ajudam a gente a se organizar melhor, né? E se você não se dá com nenhum dos aplicativos ou planilha de Excel, o velho caderninho. Pega o seu caderninho e anota, olha, hoje eu fiz isso, né? Eu gastei isso, o que que eu vou precisar, quais são as minhas despesas fixas, né? Isso é uma dificuldade. Então, tem gente que fala assim, despesa fixa é só água, luz, telefone. Não, não é só isso, né? A gente tem várias despesas que são fixas e que muitas vezes a gente acaba não colocando no caderninho ou no planejamento, né? Tá, então vamos facilitar a vida deles. Primeiro, a Cris, que ela é fono, ela está perguntando se você indica algum aplicativo desses de controle financeiro pessoal. Não sei se você tem algum que você gosta.
Olha, eu particularmente, eu trabalho com planilha de Excel. Eu Uhum. gosto bastante, mas a Eu gente também pode trabalho com depois, planilha. depois a gente pode ver alguns aplicativos que a gente consegue, que a pessoa consegue se organizar melhor. É, Eu sabe por trabalho com quê? planilha de Excel. Para mim é o que dá certo, né? Porque nos aplicativos vem vários campos, várias parametrizações que aí você cansa, aí você fala, eu não uso isso, aí que outra coisa, né? E no Excel é só a tua vida mesmo ali, né? E falando em planilha de Excel, entra assim, a UOL disponibiliza uma todo ano, não sei nem se você viu, Paty, mas todo ano a UOL disponibiliza uma planilha de fluxo de caixa pessoal para você fazer o seu controle, que eu acho ela muito simples, muito fácil, acho que vale a pena baixar. Mas então, antes da gente partir para planilha, aplicativo, o que vocês decidirem Uhum, partir, e até quem está uhum, assistindo aí, às vezes usa algum aplicativo, se quiser indicar, fica à vontade, tá? sim. O que que é importante, gente? Primeira coisa, a gente precisa arrumar um jeito que funcione para você. Então, por exemplo, tem gente que prefere jogar tudo no cartão de crédito. Se comprar um café na esquina, vai pagar no cartão de crédito, porque aí vem na fatura e tem um controle, consegue controlar, né? Tem gente que faz ao contrário, passa tudo no débito, porque aí vem lá na conta corrente e também consegue controlar. Então, se eu não consigo ter esse controle de lançar, de repente eu utilizar o cartão de crédito ou débito seja uma saída, tá? Mas tem outras coisas que você também vai precisar lançar, que são as contas fixas que a Paty falou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar essas contas fixas, porque elas não mudam. Elas vêm todo mês, tá? Vai mudar por uso, mas assim, vem todo mês. Então, você tem que controlar lá qual é o seu gasto mensal fixo para existir. Né? Então, independente se naquele mês você vai comer fora, você tem um gasto para existir. E esse gasto todo mundo tem que saber de cor. Quando eu vou atender uma clínica e eu pergunto, a gente vai determinar o prolabore do doutor. Como é que eu vou determinar teu prolabore se você não tem nem ideia quanto você precisa para viver? Né? Então, às vezes a gente descobre que a clínica não consegue te pagar o que você precisa para viver. E Sim. isso é independente de valor. Eu já atendi uma clínica que pagava mais ou menos uns 80 mil de prolabore para um sócio. E não dava. E ele vivia enroscado. Então, assim, cada um tem que entender a sua conta fixa, porque a gente sempre acha que a clínica paga tudo, e aí não tem nem ideia quanto está tirando, e vai sangrando a clínica. Então, a primeira coisa que a gente faz são essas despesas fixas, ok? Aí depois Sim. das fixas, a gente começa a controlar essas despesas variáveis, que são as que entram no mês. Então tem mês que você vai gastar com remédio, tem mês que você vai gastar porque você tem uma viagem, sei lá, né? Aí são as coisas variáveis que a gente faz todo mês.